Um projeto já aprovado na Comissão de Direitos Humanos prevê a punição do pai ou da mãe separados que afastam seus filhos do ex-companheiro. A proposta ainda precisa ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça. Hélio tem 2 filhas do primeiro casamento. Separado há 7 anos, ele relata dificuldades para manter contato com as meninas. O processo de separação, inicialmente consensual, foi seguido por vários pedidos da ex-mulher para reduzir o direito às visitas. A disputa na justiça já dura 6 anos. E o mais forte são as alegações não formais. Não é aquilo que vai para o juízo, mas aquilo que é colocado na cabeça da criança. A criança começa a se convencer, por exemplo, que no final de semana ela fica muito cansada para sair com o pai. Entendeu? Que ela gosta de almoçar em casa. Essas são as alegações difíceis de você perceber. As alegações no processo são não há bloqueio nenhum. O que está acontecendo é só uma adaptação, é só o pai ter um pouco de boa vontade que ele vai visitar normalmente, está tudo perfeito. No Brasil nós temos 60 milhões entre crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. E desses 60 milhões, 1/3, 20 milhões, são filhos de pais separados. E a metade dos filhos de pais separados, que dá 10 milhões de crianças e adolescentes, sofrem da alienação parental. A psicóloga forense Sandra Bácara explica que a alienação parental acontece quando um dos pais tenta destruir a imagem do outro diante do filho. Em geral, chegam à justiça os casos que envolvem casais divorciados. Por dificuldade em lidar com o fim do casamento, o alienador usa o filho para atingir o ex-companheiro. Mas a psicóloga alerta que outros familiares também podem agir da mesma maneira para afastar os filhos do convívio de um dos pais. Alienar não é necessariamente falar mal, não é necessariamente brigar, né? Essa desqualificação, ela pode ser muito sutil. E pode ser uma desqualificação no sentido de que, olha, aqui é muito melhor do que lá, né? Então eu crio um ambiente tão bom que a criança não quer estar no outro ambiente. Situações assim geram sofrimento para toda a família. O ideal é que o pai alienador passe a ter acompanhamento psicológico, assim como as crianças, maiores vítimas da alienação parental. Normalmente são crianças que se tornam ansiosas, inseguras, e aí podem apresentar dificuldade de escolaridade, podem ter sintomas físicos, né, de insônia, de problemas alérgicos, não necessariamente alérgicos, mas manifestações que a gente chama de psicossomáticas, né? Então, crianças que vomitam, que têm diarreia, depressão. Mais tarde, isso pode gerar distúrbios na esfera do comportamento, uso de droga, né? Comportamentos que a gente chama de antissociais, como furto, roubo, podendo chegar ao suicídio, num caso mais grave. É uma perda muito grande, né? De uma geração inteira se perdendo, né? Devido ao problema da alienação parental. O termo alienação parental surgiu nos Estados Unidos na década de 80. No Brasil, vem ganhando visibilidade nos últimos 10 anos, mas ainda falta divulgação e também amparo legal para que o problema seja identificado, punido e evitado. E é justamente isso que o Legislativo quer fazer ao discutir um projeto de lei que trata do assunto. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora aguarda votação aqui no Senado. De acordo com o projeto, caracterizam a alienação parental atitudes como dificultar a convivência familiar, desqualificar a conduta do genitor e apresentar falsa denúncia contra ele ou familiares. Processos com indícios de alienação parental passam a ter prioridade de andamento e o juiz deve determinar a realização de perícia psicológica nos envolvidos. Comprovado o abuso, o juiz poderá advertir e multar o alienador, estabelecer a guarda compartilhada do menor ou mesmo inverter a guarda em favor do pai alienado e até mesmo declarar a suspensão da autoridade do pai alienador sobre a criança. Tem que ter algum instrumento para o juiz tomar alguma atitude. Em primeira instância, que ele convive com isso. E tem que ter o conhecimento nas instâncias superiores, nos tribunais, nos tribunais superiores, desse assunto. Entendeu? Eu acho que aí nós podemos ter um encaminhamento para algo menos nocivo.
não é algo ideal. Ideal, quando entra no processo, quem perde? Perde primeiro as crianças. Entendeu? Então isso sempre, o maior mal é para o indivíduo que foi privado desse convívio saudável. Como uma proteção da cabeça das crianças, como uma forma de evitar o maltrato psicológico da criança, é correto uma lei que chame a responsabilidade os pais e as mães. Prestem atenção, vocês estarão cometendo um crime se, por falas, perturbam a cabeça de suas crianças falando mal do pai ou da mãe.